Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui pela Associação dos Administradores do Vale dos Sinos, recebendo vocês com muito carinho nessa live, onde a gente vai falar sobre os desafios da mulher no campo da administração de empresas, né? E hoje a gente tem convidadas muito especiais aqui com a gente, né? Eu só vou me apresentar. Eu sou a Eliane Dávila, sou presidente da Associação dos Administradores aqui do Vale dos Sinos, né? E estou, né, como presidente. E o nosso intuito, né, sempre fazer essa aproximação desses alunos, das pessoas que precisam desse contato, né, com a associação, como um eixo, um elo para o CRA de Porto Alegre, né? Então, a gente fica sempre aqui em Novo Hamburgo. Atualmente, a gente está mudando de sala, então a gente não está fisicamente lá, mas a gente espera que logo, logo isso se resolva e a gente esteja de novo presencialmente nesse espaço, né? E agora, gente, eu vou começar a apresentar rapidinho as nossas convidadas, né? A gente tem aqui hoje a Graciane Conzen, ela é graduada em Administração em Negócios Internacionais, especialista em Gestão de Pessoas e mestre em Qualidade Ambiental. Ela é professora e coordenadora do curso de Administração da FTEC de Novo Hamburgo, da unidade de Novo Hamburgo, né? Tu queres dar um oizinho pra gente, Graci? Sim. Olá, boa noite a todos. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês hoje à noite para a gente falar um pouco do papel da administradora, né, no mundo do trabalho. Então, hoje os meus estudantes devem estar participando, chamei eles hoje para estarem aqui com a gente, e todos que estão nos assistindo, isso eu já agora estou, né, nesse ano de lives, por favor, curta, compartilhe com seus contatos, que a gente tem muito conteúdo muito legal aqui no canal da Eliane, então... Isso aí, bem. A gente está fazendo pelo canal do YouTube da AVS, né? É bem legal, show de bola. E a nossa outra convidada é a Lucélia Uric, né? Ela é graduada em Administração, especialista em Gestão de Pessoas, palestrante, consultora de RH, idealizadora e mediadora do Papo RH e também diretora da Uric Consultoria. Lucélia, seja bem-vinda também. Eu agradeço a tua recepção, né, e aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho para a gente quem é a Lucélia. Eliane, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a Graça e a Mara, que estão aqui presentes, que são excelentes profissionais. Eu agradeço o convite, estou muito feliz para falar do papel da administradora, para falar desse papel que está cada vez sendo mais reforçado nas organizações, e principalmente a área que eu atuo, que é a área de RH, é uma área feminina, né? Que tem muitas mulheres, e a gente vai falar um pouquinho também dessa liderança feminina que está cada vez mais crescendo dentro das organizações, em grandes empresas, em grandes cargos, e eu acredito que vamos contribuir bastante para os alunos, né, que estão nos assistindo, e também para todo o público que vem acompanhando o trabalho aqui da AVS. Perfeito, muito obrigada. Agora nós vamos chamar então a Mara, né? A Mara, ela é graduada em Administração de Empresa, ela trabalhou mais de 27 anos já em instituições privadas na área administrativa e financeira, e também atualmente ela está trabalhando em uma empresa aqui de Novo Hamburgo, né? Que traz novas tecnologias para o Brasil. E também ela é minha colega da diretoria aqui da AVS, né? Então, tem prazer de chamar a Mara Muki. Boa noite, muito bom, Eliane. Eu te agradeço o convite e vai ser um bate-papo bem legal aí, falar com as convidadas aí, com a Lucélia, com a Graciane. E só a Lucélia eu não conheço pessoalmente, mas espero ter uma oportunidade de participar de um evento dela. Isso aí. Com certeza. Muito bom. Mas então tá, gurias, o que a gente tinha programado agora até para a audiência, para quem está nos assistindo, elas vão falar um pouquinho sobre a carreira delas, né? Sobre o que elas fazem, enfim, em que áreas realmente elas trabalham. Então, eu vou dar a abertura agora do microfone para a administradora Graciane, que ela vai comentar um pouquinho, enfim, da sua atividade atual.
Então, sou administradora há 15 anos já, uma grande história aí na administração. Foi o meu curso que eu sempre imaginei, porque eu sempre gostei muito de planejar, de organizar tudo, então acompanhar os processos, enfim, isso está, né, como algo que eu gosto muito de fazer. No início eu comecei nas relações internacionais, comércio exterior, mas depois a carreira foi me levando para outros espaços. Também trabalhei na área da gestão de pessoas, uma área que eu amo de coração. Então, assim, trabalhei por um longo tempo. E a gente trabalha o tempo todo nessa área, né? Porque o nosso contato e a nossa atividade, ela está relacionada com as pessoas todos os dias. E só com o passar do tempo, então, eu trabalhei também na área da qualidade e na área de gestão de projetos. E cheguei na área acadêmica, né? Então, hoje eu estou... então, uma área que, assim, é uma área que me encanta e é uma área de trocas, né? E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E tenho passado por essa transformação na área da administração, o quanto que aprendemos nessa área nos últimos anos, o quanto tem se transformado em vários sentidos, né? E então, hoje eu coordeno o curso de administração na FTEC Novo Hamburgo. Sou também coordenadora na área dos cursos semipresenciais em Novo Hamburgo, dos tecnólogos também da área. E é uma área encantadora, assim, em termos de aprendizado, de contato com pessoas, de contato com empresas. Também já trabalhei em consultoria, também com desenvolvimento de novas tecnologias com empresas. E isso, eu acredito que o administrador é um grande articulador. Essa visão multidisciplinar que nós temos no curso, na área da administração, nos traz esse papel fundamental de articular as áreas, de trazer uma sinergia. Isso foi o que te motivou para vir para a área da administração? Sim. Sim. No início, nossa região aqui, o comércio exterior, me chamou a atenção para a área da administração. Mas depois, então, eu fui indo para outras áreas também, das pessoas, trabalhei com recrutamento de seleção, trabalhei com gestão de carreira, enfim, treinamento e desenvolvimento, então, nessa área de gestão de pessoas. E depois na gestão de projetos. E ali que eu via a potencialidade de articulação, né? Que o profissional de administração, nós temos várias áreas de atuação, e isso a nossa formação traz também, e a gente consegue, então, articular as demais áreas e entender muito bem quais são os propósitos, os objetivos das organizações, e definir muito bem isso, organizar, planejar, e também trazer hoje agilidade a esses processos, né? Então, dentro das metodologias ágeis. Então, foi isso que me motivou. Eu sou apaixonada por essa profissão e por hoje formar pessoas nessa profissão, formar para esse mundo, né, tão diverso, tão dinâmico, tão digital, que tão incerto, né? Tão incerto, volátil e tudo mais, né? Aqueles cenários, né, de planejamentos estratégicos que a gente tinha, que eles ficavam fixos lá na parede, não são mais assim. A gente tem uma acelerada nisso, né? Quem pensava e quem botou no seu cenário esse ano de 2020, né? Então, assim, a gente teve muitas questões, né? Até o próprio e-commerce, ele estava dentro do cenário lá do planejamento, mas ele teve que ser acelerado, porque não imaginávamos que ele teria esse crescimento nesse ano. Então, mas, assim, estar acompanhando essa área, ter a possibilidade de que, às vezes, a gente na consultoria, né, a gente vai dentro de uma empresa e a gente vê que o quanto falta, às vezes, alguns ajustes para que a gente consiga otimizar aqueles processos, consiga otimizar os resultados, né? São pequenos ajustes que a gente acaba fazendo, que a gente, então, consegue atingir outros patamares, né? E dentro das organizações, a responsabilidade do administrador, em termos de que quantas pessoas estão naquela organizações. Outros patamares, né? Então, E dentro das organizações, a responsabilidade do... Isso aí, eu vou chamar, então, agora
Tá dando um eco aqui? Deu um eco, isso. Deu um Fui eco? eu, guria. Motivou. Fui eu, guria. Tudo certo. Eu vou... Não, tranquilo. Eu vou chamar agora a Mara para dar também um help aqui nesse sentido, né? Para contar um pouquinho para a gente como é que foi essa conexão dela com a área da administração e como ela está trabalhando hoje, tá bom? Tá, vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou muito família, eu gosto de apresentar quase todos, né? Então, eu sou filha do seu Eude, da dona Leonie, eu tenho 2 irmãs, sendo uma irmã gêmea, sou mãe da Eduardo e da Patrícia, eu fui jogadora de handebol na adolescência e atualmente eu voltei a treinar a categoria Master, né? Com as mesmas colegas jogadoras de adolescência. Isso. E fui influenciadora da minha filha, né? Em ser jogadora de handebol, né? Então, hoje ela se destaca, é uma das 21 jogadoras da seleção brasileira infantil, e eu sempre gostei muito de estudar. E eu iniciei, e eu tinha sempre muito em mente de fazer uma graduação. Eu iniciei fazendo o curso de Ciências Contábeis na Fevale, onde eu fiz 2 semestres, foram 10 cadeiras. E quando eu vi, assim, eu fiz as 10 cadeiras, assim, não é isso que eu quero. Não quero ficar analisando balancete, DRE, não era o meu chão. Então, troquei para administração de empresas, onde eu me identifiquei, e das 10 cadeiras que eu cursei no curso anterior, eu aproveitei 9, né? Mas não foi, assim, uma trajetória muito fácil, né? Fazer graduação, 2 filhos pequenos, trabalhar, cuidar de casa, mas graças a Deus deu tudo certo, a minha família sempre me ajudou muito, me apoiou. E no dia da minha formatura, 11 anos atrás, né, eram 45 formandos, sendo que 25 já eram mulheres e 20 homens. Uhum. Então, no longo da minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei na administração. Desde quando eu cursava lá o 2º grau, que era tradutora e intérprete, lá em 1993. E trabalhei 14 anos numa assessoria empresarial, trabalhei em indústrias de grande porte, construtora, em atacado distribuidor, comércio. Deu um eco, né? Deu um eco. E trabalhei com despachante aduaneiro, comercial, e atualmente hoje eu trabalho já há 4 anos, né, num escritório que traz tecnologia para o Brasil, né? A gente tem escritórios na Coreia do Sul e na China. E ao longo desses 27 anos de trabalho em instituições privadas, e a minha atuação sempre foi mais na área financeira, né, das empresas, né? Então, eu iniciei em atendimento, negociação, supervisão, planejamento, vendas, sempre tudo girando em cima de números, estatística. Foi onde que eu me identifiquei no curso, né? Que eu sou apaixonada por administração e que nem a Eliane me apresentou, a gente é parceira aí, integra aí a VS, né? Já faz uns tempinhos aí, acho que uns 10, não dá 10 anos, acho que uns 8 anos, e estamos aí na luta, né? Trabalhando juntas sempre, fazendo parcerias. Não, muito legal, Mara, muito legal a tua história. E agora eu vou chamar a Lucélia, então, para contar um pouquinho também da história dela, né? E de como essa cachaça da administração entrou na tua vida, né? Do vídeo aqui nas minhas redes, e aí acabou entrando a voz, né, da nossa fala. Bom, eu sou formada em técnica de enfermagem, olha só, queria ser socorrista da SAMU, queria muito trabalhar com pessoas, eu desde muito cedo sou, né, uma pessoa muito comunicativa, e se a gente for falar de infância, de sonho, as profissões eram, né, professora, jornalista, apresentadora de TV, essas coisas, tudo que tinha que ver com comunicação. Mas eu queria, depois que eu fui entender um pouquinho da enfermagem, eu queria ser socorrista da SAMU. Uau. Eu fiz o técnico de enfermagem, trabalhei por muito tempo no teste do pezinho, fazia teste, né, dos recém-nascidos, e fui trabalhar em hospitais e na área da saúde. Mas eu entendi que trabalhar com pessoas enfermas é uma coisa, trabalhar com pessoas saudáveis, ou enfim, né, sadias, é um outro formato. O que eu queria era trabalhar com pessoas. E então eu fui muito para a área comercial, sou oriunda da área comercial, vendi
Eu ouvi a Graça falando que passou por várias áreas, áreas de treinamento, recrutamento e seleção. A Mara também tem uma história fantástica. Eu vendi, atendi o cliente, negociei. Esse já é o meu DNA, né, da parte. Fiz 3 semestres de enfermagem ainda, mas eu queria um curso que pudesse ser aberto, que pudesse ter mais possibilidades. E naquele ano surgiu um curso de administração de empresas no IPA, né, metodista, mandar um beijo lá para Lurdinha, para a professora Lurdinha, que foi minha professora, professor Glauco Chagas, que é da Unimed, enfim, todo esse povo todo que a gente conhece, que é fantástico, que trabalhou no IPA. E eu me formei lá em administração de empresas já faz 10 anos já. O que a administração me chamou a atenção, né? Uma pessoa que é oriunda da área comercial, fez transição de carreira para a área de recursos humanos e é formada em administração. Olha que salada de fruta, né? A administração me trouxe uma visão muito ampla. Eu diria que a administração deveria estar em todos os cursos, porque ninguém te ensina a administrar quando você se forma em direito, ou quando você se forma em engenharia, ou quando você se forma em medicina. Eu preciso contratar um profissional que faça isso. E quando você não sabe administrar nem a sua vida pessoal, vai ser difícil você conseguir administrar um negócio. Então, é um grande desafio. A administração, ela não é algo em que as pessoas ainda falam, não sabe o que vai fazer, faça administração, né? Assim como tem a questão da profissão de vendedor, qualquer coisa que tu não tem trabalho, qualquer coisa vai para a área de vendas, né? E sendo que ser vendedor, tu tem que ter talento, tu tem que ter habilidade, tu tem que ter um treinamento totalmente diferente. Então, as pessoas acham que vamos para a administração porque eu não sei o que fazer. Ao contrário, a administração, ela te dá milhões de possibilidades. Se você quer se focar em logística, em números, você pode ir para a área administrativa e depois fazer um pós para qualificar. Se você quer na área de recursos humanos, que é minha área, que eu me apaixonei pela área de recursos humanos quando eu iniciei na graduação, na administração, porque eu fiquei apaixonado pela psicologia organizacional, pela cultura organizacional, pelas disciplinas iniciais de RH. As humanas sempre me chamaram, sociologia, filosofia, sempre me chamaram muita atenção. Então, tem esse estigma, né, de que não sabe o que vai fazer, vamos fazer administração. Eu diria que não. A administração deveria ser um curso, principal para todas as outras profissões. Então, cada vez mais, nós precisamos valorizar a nossa profissão, não só no papel de mulheres, numa liderança, né, positiva e que traga um diferencial para as empresas, mas também como o papel de administradoras da profissão, o quanto a profissão ela é importante, o quanto a gente aprende e quanto a gente precisa dos administradores, não só para as organizações, mas para o nosso mundo hoje corporativo. E vou dizer que a gente está aí passando por várias transições, por várias experimentações, vamos dizer assim, seja no âmbito político, seja no ambiental, em todas as áreas. Então, o curso de administração, a profissão de administrador, ela é essencial, fundamental e importante. É verdade. E para a gente continuar agora, eu estava pensando, né, gurias, assim, vocês estão em diversas áreas, né? A mulher hoje ela pode ser o que ela quiser, né? Só que, assim, a gente olhando, né, a Graça depois pode comentar um pouquinho, né, a gente tem muitas mulheres estudando administração, mas aí quando elas vão para as empresas, né, me parece, assim, se tu for fazer um cálculo, existe poucas mulheres na administração, né, das empresas, e ao mesmo tempo a gente fala muito na questão do feminino, né, a importância da diversidade, de gênero dentro das organizações para inovação, para se ter um ambiente mais salutar para todos, né? O quanto é importante isso. Então, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho desses possíveis, não sei se eu vou dizer entraves, mas desafios que a mulher tem, né? Porque se ela
está mais qualificada, se ela está ela pode ser o que ela quiser. Por que às vezes é tão difícil ver exemplos de mulheres em grandes escalões de administração? Graça, eu posso te chamar? Pode. Tá. Bom, assim, meninas, vou chamar as meninas, né, que estão comigo aqui hoje à noite. E, bom, gurias, assim, o que eu vejo hoje é que a gente ainda tem uma influência de toda uma sociedade patriarcal, né? Eu estudei muito Pierre Bourdieu, já dominação simbólica, dominação masculina, né? A gente vem de uma sociedade onde o pai de família era quem provia todos os recursos da casa, enfim. Então, isso faz parte da nossa história. E um dos desafios que eu vejo que são bem grandes, às vezes é até a própria mulher se aceitar, né? Que é possível que ela ocupe algumas funções, que ela possa, sim, ter uma profissão, né? Que a maternidade não vai, né? Implicar em nada nesse processo. É difícil, é pesado, e isso eu digo que é um grande desafio, porque eu passei por 2 licenças maternidades onde tu fica 5 meses afastada do teu trabalho, tu vai para um outro mundo, né, para um outro desafio, e daí quando tu volta para esse trabalho, tu tem, né, o teu filho, e conciliar tudo isso, administrar tudo isso, é um dos desafios bem grandes, né? E às vezes, o que a gente vê também, eu já senti, eu vou dizer assim, em termos de desafios que eu já percebi, é a questão de que ainda o homem tem uma postura em termos de liderança, de tomada de decisão, que ainda tem um peso maior dentro das empresas, e também a remuneração, ainda a gente vê por números, né? E números nos mostram isso, né? O quanto que hoje 13% daí de diretorias e conselhos administrativos hoje estão com mulheres, né? Então, grande parte ainda não está, e isso, então, traz uma disparidade em termos salariais, em termos de posições. Mas eu vejo um lado bem positivo, e eu sou bem otimista, assim, nesse mundo em transformação, de que a mulher cada vez mais está conseguindo trabalhar nesses papéis, está conseguindo ir para esse mundo, ocupar outros espaços, conseguindo conciliar a vida, né, de tu conseguir ter o filho e conseguir, mesmo assim, estando 5 meses afastada, tu consegue acompanhar, consegue voltar, e então, assim, isso tudo eu vejo que está em transformação, e cada vez mais a gente tem entendido o quanto que a diversidade, em termos gerais, né, os idosos no mundo do trabalho, de poder tê-los junto com a gente lá nas equipes, né? Eu trabalho muito com design thinking, cocriação, o quanto que é importante esses diferentes olhares, né? O olhar masculino, o olhar feminino. E assim, meninas, as gerações, eu vou dizer né? Isso é. Todas as gerações são importantes. Todas as gerações são importantes, esses olhares, e que às vezes esses conflitos que a gente às vezes queria tanto evitar, né? Não, eles são, se o conflito é produtivo, se ele está criando algo novo, algo positivo, ele é importante de existir, isso nos transforma, isso traz inovações. Né? Então, isso tudo, eu vejo esses desafios, mas que eles estão se transformando também. É claro, depende da área, depende da cidade, depende da empresa. A gente tem que analisar tudo isso, porque sim, a gente tem uma disparidade ainda em algumas, né? Se eu vou dizer assim, o que eu vejo um pouco na indústria, às vezes, né? A mulher no espaço de RH já ocupou muito bem esse espaço, mas em outros espaços ainda a gente tem alguns desafios, né? A seguir e conquistar. Hoje, na minha área, na área da educação, eu não vejo essa disparidade assim grande em termos de posições, em termos de cargos, de valores salariais também não, tá? Então, a gente está conseguindo ocupar muito, né? Claro que tem, então, um papel ainda feminino também da professora, né? Desse cuidado tem. Né? Estereotipado também, mas nesse espaço não existem tantos entraves. É claro que numa negociação, às vezes, ainda a gente sente um pouco, mas eu olho muito por esse olhar positivo desse mundo, e eu vejo empresas muito novas nascendo, que elas já têm um outro olhar sobre isso. Então,
que a diversidade é boa, que a diversidade ela é importante e que todos somos iguais e que a gente pode ter resultados aí e potencializar, né? Se a mulher tem essa visão mais sistêmica, que tanto se fala, né? A mulher é mais sistêmica, o homem é mais focado. Então, vamos usar isso para otimizar resultado. Então, isso favor, né? A nosso favor, vamos lá, né? Então, eu vejo que essa é a grande chave, daí trazendo os desafios, mas também já as soluções que eu vejo que estão acontecendo, talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? Que isso fosse mais rápido, mas estão acontecendo aos poucos. Muito bem. Vamos mudar esses números, né? Vamos, aos poucos, né? Eu só vou responder a pergunta do Clóvis ali, depois as gurias também que quiserem complementar, mas assim, existe realmente às vezes esse preconceito, né? Mas eu acho que como a Graça falou, a gente está num momento de se unir, né? Eu acho que a proposta de um feminismo, digamos assim, é essa igualdade, né? De homens e mulheres, não é um ser mais que o outro, né? Algumas pessoas têm mais consciência já disso, e que bom, né? A gente está numa empresa que tem seus gestores já num nível de maturidade que pode aceitar e ver isso, essa diversidade, não só na parte discursiva, mas sim na prática, né, efetiva, na estratégia da empresa, é muito legal, não? E a gente tem vários tipos de empresas, vários tipos de instituições, e esses níveis, alguns vão estar mais evoluídos, outros nem tanto, né? E é da vida, né? Mas acho que a gente está caminhando, né? E regiões também, eu vejo isso muito no nosso estado, uma disparidade entre as regiões também. Eu vejo que às vezes em algumas já se avançou mais nisso, em outras não, nem tanto, né? Então tem isso. E até para complementar o meu trabalho de monografia de pós-graduação, eu fiz sobre a ocupação de espaços masculinos por mulheres. E lá eu trouxe no início lá a questão da mulher ainda ter um preconceito contra a sua atividade, lá ficou bem presente isso, porque eu avaliei um espaço de oficina mecânica, as mulheres trabalhando, e as próprias mulheres diziam assim, ai, meu marido não gosta que tu mexe no carro, eu acho que tu também não vai conseguir fazer isso direito, né? Então, isso a gente também tem que, esses modelos mentais, eu digo, modelos mentais, aquilo que a gente tem como certo e errado, aquilo que a gente tem de visão de mundo, que a gente precisa, né, repensar constantemente. É verdade. Perfeito. Vou chamar a Lucélia, então, para dar a sua contribuição nesse sentido. Vamos ouvir. A Graça trouxe muitas informações importantes, né, dentro desse cenário. Primeiro, o mundo, ele tem um conceito masculino. Apesar de metade do mundo é mulheres e a outra metade vieram delas, né? Então a gente sabe que o mundo em geral é masculino, né? Tem uma característica masculina, prevalece o masculino, e até as grandes lideranças, grandes empresas multinacionais, a gente percebe que poucas ainda têm liderança feminina, e o que nos falta no nosso dia a dia feminino são os exemplos, são as lideranças inspiradoras, que a gente possa se inspirar naquela mulher, naquela atitude, para fazer acontecer, para até mesmo ter coragem, né? Eu falo isso porque os projetos, quando eles são audaciosos e eu vejo uma mulher desbravando o mercado, fazendo diferente, muitas vezes sendo criticada e menos apoiada, é essa que eu quero seguir, é essa que é a minha inspiração. Então, quanto mais mulheres inspiradoras na liderança nós tivermos, mais seguidoras e mais mulheres terão coragem de fazer acontecer. Já trazendo para o nosso mundo Brasil, isso é gritante, né? Nosso país é um atraso em toda a questão de diversidade. Fomos os últimos à escravidão, a liberar os negros, e fora outras histórias que, se a gente entrar aqui, a gente fica até com um pouco de vergonha ou chateado, porque o atraso do nosso país acaba trazendo muitas dificuldades para se libertar, para ter coragem de mudar.
Mas, pela nossa felicidade, tem uma geração que está fazendo acontecer, inspiradas em outras mulheres que desbravaram aí o seu Brasil e botaram a cara para bater, tipo, vamos fazer acontecer na sua época, no seu jeito, né? E Verdade. algumas mulheres seguiram isso e a gente está vendo uma juventude que é bem menos preconceituosa, tem muito mais acesso às informações e que não tem apego a algumas coisas que a minha geração, que a geração da minha mãe, que a geração da minha avó, por sua ignorância, por não ter as informações, seguiram uma linha onde a sociedade nos disse que aquilo que é certo, que é errado, que a mulher deveria seguir. Aliás, nós vivemos ainda uma dualidade na sociedade, branco, preto, gordo, magro, mulher, homem, a gente vive sempre nessa dualidade ao invés de entender que existe uma terceira opção, que dá para ser o que tu quiser nessa vida, né? E verdade. Quando a gente começa a entrar nessa discussão, não só da mulher, mas de raça, de gênero, né? A gente acaba, muitas vezes, as grandes empresas aí, tá aí a Luísa Trajano, que está fazendo uma diferença fantástica, trazendo aí um processo de trainee para negros e está sendo crucificada ao mesmo tempo para isso. Então, quando tu vê uma liderança dessa posicionada feminina, dizendo para que venho, é nessa que eu vou me inspirar para ter mais coragem de fazer as coisas. Porque a gente viveu, e eu vejo isso pela geração da minha mãe, pela geração da minha avó, a minha falecida avó, enfim, que faltava coragem para elas desbravar, porque o não era frequente, tu não deve, tu não pode, é feio, é isso, é aquilo. Então, elas vieram com esses olhares, e hoje a gente pode ser tudo e estar em qualquer lugar. Mas ainda a gente precisa trabalhar com essas mulheres, não só na administração, e existem projetos maravilhosos para trabalhar autoestima, coragem, aceitação, merecimento, amor, né, amor próprio, que isso está muito dentro de cada um. Mudança de mindset, a gente está vendo dentro do próprio Sebrae, da abertura, as mulheres são as que mais empreendem no Brasil, né? A gente tem uma parcela de população de mães solteiras que fazem acontecer. Então, é uma mudança de paradigma que não se falava, que não era visto, e hoje as redes sociais, as mídias conseguem trazer isso. E para nossa felicidade, o que a gente precisa é acolher, porque, infelizmente, para a gente ter alguns espaços, algumas mulheres, eu não digo todas, incorporaram ou pegaram características femininas para se impor dentro daquele ambiente. E aí se tornaram tão preconceituosas quanto os homens, como a Grace disse, né? Na questão da maternidade, 85% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas. E a maioria dos gestores são mulheres. Por quê? Porque não pode contar, porque a mulher ficou grávida, mas só um pouquinho. Né? Eu mesmo, como gestora, tenho preconceito de alguém que vai ficar grávida. E se eu fico grávida? Então, tudo isso a gente precisa repensar. Mas por quê? Porque existe um ambiente, uma cultura masculina, existem segmentos de atividades que são mais masculinas do que femininas. E que, muitas vezes, para provar quem a gente algumas mulheres acabam dentro da liderança, né? Incorporando atitudes, atividades, maneiras, comportamentos mais masculinos, inclusive o homem mesmo, né? E aí teve a pergunta do Clóvis, o próprio gestor ou o próprio colaborador não leva muita credibilidade àquela mulher. E aí ela incorpora com um comportamento mais masculino para ser respeitada. Olha que interessante isso na liderança, né? E ela não se dá por conta que ela foi promovida ou ela está naquela liderança pelas atitudes femininas que ela teve, por compreensão mais, por ver mais detalhe, por acolhimento, e ela não consegue ver. Então, tudo isso a gente vai ter que trabalhar dentro das organizações. Eu falo isso com a RH, a Graça também deve ter essa experiência, mas muito pelo acolhimento dessas mulheres que podem, em determinados momentos, perder a sua essência, que é a essência feminina, mas também podem
ter os comportamentos, skills comportamentais, né, que se falam, né, muito na sua essência, o seu jeito, sem que precisar incorporar algo masculino. É um trabalho, é uma discussão eterna, mas que a gente tem evoluído muito, e aí, então, as mulheres estão, sim, ganhando o seu espaço por trabalhar mais a questão de autoestima, de merecimento, de autoconhecimento. Eu trabalho com carreira, para mim, esse momento, principalmente esse momento da pandemia, teve muito aumento nessa questão de autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece, melhor a gente se aceita, e também a gente trabalha mais a compaixão com as pessoas. Então, dentro da administração, dentro da gestão, dentro da liderança feminina, eu peço que as mulheres, sejam elas mesmas. E isso é um trabalho que a gente está aí trilhando e crescendo cada vez mais. Isabel, um beijão para a Isabel aí, para o Sérgio, também um beijão para vocês. Sim, gente, agradeço aqui, tem vários comentários maravilhosos aqui, a gente está muito feliz por tê-los também com a gente, né, e realmente é um momento super, super especial, né, da gente poder falar um pouquinho, né, a própria Lucélia, né, e as gurias, a Graciane que comentou até agora, a gente está vivendo um momento de protagonismo, né, gente, se for pensar nossas avós, nossas mães, quando que elas poderiam fazer um tipo de reunião como essa que a gente está fazendo aqui, envolvendo outras pessoas, né, se expondo, deixando a nossa vulnerabilidade, digamos assim, aflora, né, porque a gente, de certa forma, está aqui botando as nossas opiniões, enfim, vamos ter gente que vai concordar com a gente, outros nem tanto, né, mas está tudo certo, gente, a gente está aqui para ser quem a gente é, né? E só complementando, eu fiz um estudo, Lucélia, na Espanha, e foi muito engraçado, porque eu comecei a entrevistar as mulheres empreendedoras que estavam dentro de parques tecnológicos. E uma das mulheres, ela era italiana, né? E ela me disse assim, Eliane, eu queria ser eu mesma, eu não consigo. Ela me contou uma história de que um fornecedor chegava na empresa dela e dizia assim para ela, eu quero, sei lá, negociar. Ela disse, você pode negociar comigo, eu sou a dona da empresa. Não, eu quero negociar com o teu funcionário. Ela disse assim, tá, mas por que, né? Negocia comigo? Não, eu me sinto melhor com ele. E ela não conseguia se colocar, sabe? Então, assim, isso é muito difícil, né, de ainda acreditar que no século XXI a gente tem isso. Mas a gente tem, né? O que está mudando é realmente esse protagonismo nosso, né? De poder realmente vivenciar isso e dizer, não, gente, assim, a gente também está aqui, a gente também quer participar, né, desse momento, né? Dessas organizações, dessa gestão, porque a gente pode contribuir com o nosso talento, né? Acho que é bem, bem legal. Vou chamar a Mara agora para falar sobre a contribuição dela. Mara, sim, qual é a tua experiência nesses desafios, né? Aí, da importância, né? Isso, da tua experiência. Eliane, essa colaboração. Perfeito. Eu vejo, assim, muito importante essa força feminina, né, que a mulher vem mostrando a sua força nas organizações, com muita determinação, ela vem conquistando o espaço, assim, gradativamente, né, está aumentando, né, e aí eu vejo uma capacidade enorme, né, de lidar com muitas diferentes tarefas, com muita empatia e superação, né, porque a mulher não é um fardo administrar, porque já está inserido nas mulheres os 4 pilares da administração, né, já desde cedo, né, que ela teve que administrar o lar, a família, então, assim, está sempre organizando, dirigindo, planejando e controlando, né. Então, temos muito desafio, sim, né, pela frente, dia a dia, né, a mulher, né, e a gente conquistou muita coisa, né, muitos direitos, não só no mercado de trabalho, mas no âmbito da política, né, eu vejo bastante, e a luta não é só de hoje, né, as dificuldades, as superações, as conquistas, vêm, assim, de longa data, né, mas tem essa situação de desigualdade, né, salarial algumas vezes, né, e essa jornada dupla e tripla que a mulher tem, né, de lidar, né. É verdade. E tu sabe, Mara, que assim, a gente está vivendo um momento também, esses dias eu estava lendo, dessa jornada tripla, né? A gente tem
que cuidar da gente também, né, gente? Eu penso assim, a mulher, às vezes, ela faz para todo mundo, mas ela esquece dela própria, né? E isso é fundamental, né, nessa construção, nesse empoderamento e da construção dessa autoestima para nós. Porque se a mulher não se cuida no sentido de ter networks interessantes, fazer um curso, né, ou estar mais presente dentro desses espaços onde ela deve estar, ela vai se distanciando dela mesma, né? Então, quanto isso também impacta para o nosso desafio, né? Dar esse espaço para nós é muito importante, né? E uma outra coisa que eu queria ouvir de vocês agora, o que a gente poderia, assim, o que vocês pensam aqui que seria mais interessante da gente estar pensando em questões de mudança, para talvez acelerar? Eu sei que é difícil, a gente está vivendo no momento de pandemia, né? E quantas opressões a mulher também viveu dentro de casa, né? Não, talvez dentro da área da administração, mas, enfim, de ser mulher, né? Enfim, os estudos dizem que isso pode impactar também num tempo maior da gente chegar a uma igualdade de gênero e tudo mais, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que a gente poderia estar pensando, né, nesse sentido para fazer essa mudança acontecer mais rápido. Vou chamar a Graciane agora. Graciane, contigo. Bom, né? O que eu acredito, assim, como algo primordial, né? A Lucélia até comentou também, é o autoconhecimento, né? A mulher tem que se autoconhecer, tem que saber, então, o que ela quer, onde ela quer estar, o que ela quer ser. Esse é o princípio básico de tudo em todas as áreas, né? A gente precisa saber aquilo que a gente quer fazer. E às vezes isso fica meio confuso, eu falo um pouco com os meus estudantes também, porque hoje também a gente tem um mundo que a gente pode trocar no meio do caminho, pode. A Mara deixou o handebol um pouco de lado, voltou agora. Eu estou tentando isso com o roller, eu andava um tempo atrás, está bem difícil, porque a tecnologia do roller evoluiu bastante agora, eu não estou conseguindo, ou eu envelheci, né? Mas assim, eu acredito que isso, então, se autoconhecer, também se dar, às vezes, limites, né? Entender que nós não conseguimos fazer tudo, que não conseguimos controlar tudo, que a família... Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um de 3 anos e um de 5 anos. Eu tenho um marido que eu digo que não me ajuda, assim, ele compartilha, né? Então, os cuidados dos filhos comigo, eu tenho esse privilégio. Ele está a todos os momentos junto comigo, então os 2 trabalham, os 2 cuidam dos 2 filhos, e isso é fundamental. Então, eu sou privilegiada nesse ponto. A gente sabe o quanto que a pandemia trouxe alguns aspectos ainda de agressividade, né? Dentro das casas, das residências, violência. Então, a gente sabe que existe muito isso, mas eu acredito que nesse empoderamento a gente precisa se posicionar, né? A mulher precisa se posicionar, ela precisa ocupar o seu espaço, ela precisa largar esses modelos, né, esse mindset que nos limita, às vezes, de progredir, de achar que a gente pode sim. E uma das coisas, assim, que às vezes isso aconteceu já comigo, que em alguns momentos a gente ficava um pouco mais né, aguardando ali, ou se colocando por essa situação toda que existe, sim, existe uma dominação ainda masculina, existe, né, e a gente saber o momento de se colocar, saber o momento de onde a gente também quer estar, o que a gente quer fazer. Eu vejo que essa é a chave, né? E também trazer isso desde a infância. Os meus 2 meninos, eles estão vivendo num mundo que eu já estou criando eles totalmente diferentes, né? Então, eu vejo que isso vai mudar muito, por isso que eu acredito muito nessa mudança. Vejo essas novas gerações, já mudou tanto, né, com as nossas gerações. Com certeza. Então, eu vejo que esses são os caminhos para isso tudo. E a gente mesmo, né? Vamos chamar mais, trazer mais projetos diferentes. Eu trabalho isso com muito, essa geração que eu estou desenvolvendo aí como professora, de mudar esse mindset, de entender que as coisas vão mudar. O empreendedorismo feminino, ele vai crescer muito mais, assim como o empreendedorismo de uma forma geral, né? A gente trabalhando muito mais com autonomia e não tanto ligada a alguma organização.
Então, essas são as tendências e os caminhos que eu vejo, né? Então, é um pouco do que eu atuo, faço e vivo constantemente no dia a dia. Perfeito. Não, tu estava falando na questão do empreendedorismo feminino, né? Eu fiz a minha tese também com relação ao empreendedorismo feminino, né? E também comecei a pensar, né? Porque o empreendedorismo feminino está subindo, né? Mas a que ponto esse empreendedorismo feminino está subindo? Não porque a mulher não consegue entrar no mercado de trabalho e não está mais nas organizações, porque não tem, talvez, toda esse ambiente favorável para ela estar, né? Será que ela quer também estar num espaço onde não é um espaço que dá oportunidade a ela, né? Então, eu sempre fico pensando nesse sentido, até que ponto isso é considerado, né? Então, vou chamar a Mara agora. Mara, vou dar ordem aqui agora. Não, tem contribuição, Mara. Sim, bem tranquilo. Olha, eu vejo assim que a gente tem que desenvolver, criar soluções assim competentes, sabe? Possibilitar um crescimento assim consistente na sociedade, sabe, gurias, para não haver mais esses entraves que existem, sabe? Como foi posto aí. Imposto, né, na sociedade, eu quero dizer. Perfeito. Eu acho que é o caminho é isso, desenvolver ou criar uma solução aí, mas esse é o caminho, né? Talvez alguma política pública também, né? A gente, enfim, necessita, né, de algumas ações mais afirmativas que nos deem condição para a gente poder seguir esse caminho, né, Mara? Que eu acho que é importantíssimo com também. Com certeza, Liane. Com certeza. Mas acho que é por aí. Isso aí. Obrigada, Mara. Vou passar para a Lucélia, então. Lucélia. Bom, acho que trazendo assim um olhar, existem muitos espaços de falas, né? Existem muitos projetos femininos, inclusive em bairros, né, de empreendedoras fazendo ações, e isso deve ser mais divulgado. Quando a gente fala que o nosso sonho, tudo que as meninas trouxeram, o nosso sonho de igualdade, de respeito, ele como é que eu posso te dizer? Ele está no caminho, mas ele ainda está engatinhando. Porque a gente ainda, e eu trago isso, a sociedade é machista, a gente tem, algumas pessoas têm acesso, outras não. Isso é muito claro, tá? Vou trazer isso para vocês. Não é algo tão fácil quando tu vai para a periferia, quando tu vai para as comunidades, né? Quando a base e a linha de referência são outras, onde tu não consegue ter uma referência, às vezes, de liderança feminina, ou onde dentro da tua família não há algum posicionamento, e você não consegue ter uma inspiração, alguém que você possa seguir. Aonde eu vou conseguir referências, né? Como que eu vou fazer referências? E aí eu traria aqui a educação, que a escola, a faculdade deve ter mais projetos para desenvolver sobre esse tema, trabalhar mais isso dentro não só direto na faculdade, quando eu já estou adulto, mas desde a infância, né? Esse trabalho de gêneros, de mulheres, de negros, né? A gente aqui pode falar no contexto geral, né? Da diversidade geral, mas também quando a gente prepara, quando a gente está dentro das comunidades e quando a gente trabalha a questão feminina, a gente precisa também essa união e essa base, talvez algo público, né? E aí eu não estou dizendo que eu estou esperando do governo, eu estou esperando de uma liderança política, eu estou esperando um milagroso, não é isso. Eu estou dizendo que a gente talvez precise de algo mais forte para que isso possa acontecer. Já que isso não está acontecendo, e aí a gente está vendo aí todo um movimento, até mesmo dentro da política, né, que hoje na prefeitura tem uma cota para concorrer, e a prefeitura e os vereadores, que são 30%, tem que ser mulheres, né, para compor, eu não sei se vocês sabem disso. Então a gente está vendo que há um movimento, olha só, tivemos que ir lá criar uma porcentagem para a mulher entrar dentro da política, onde a política é uma cultura machista. Então, a gente ainda está muito atrasado em várias questões. Ok, até aí tudo bem, mas a gente precisa reforçar o que já tem de espaço de fala feminino.
A AVSE está fazendo isso, os movimentos empreendedores femininos estão fazendo. A gente precisa inserir mais, o próprio CRA aí tem um espaço mulher, né? O Conselho Regional de Administração aqui do Rio Grande do Sul. Então, esses espaços de fala, a gente tendo lideranças femininas que estão em projetos engajados junto com a sociedade, trazendo um processo diferente, eu vejo uma luz no final do túnel. Estamos engateando? Estamos. Mas trazer também que quando a gente está falando de mulheres de comunidade, a gente precisa trabalhar o autoestima. Porque falar de autoconhecimento é algo muito novo e parece que é um glamour, mas o autoconhecimento traz essa reflexão da autoestima. Como que porque qual é o nosso conceito de mulher? Ficar grávida e ter filho todo ano. Qual é o nosso conceito de profissão? E não estou desvalorizando, porque a minha mãe já foi doméstica, já foi auxiliar de serviços gerais. Então, se você olhar para isso, a profissão da mulher qual foi? Qual era no passado, né? Era cuidar de criança, era os fazeres domésticos, era outras profissões que hoje no nosso mercado a gente tem outros tipos de profissões, né? Então, isso não quer dizer que eu estou desvalorizando esse tipo de profissão, que ela seja menor ou maior, mas estou dizendo que a realidade em 2020 ela é diferente de 1990, por exemplo. Mas o que a gente está fazendo para evoluir e valorizar a mulher neste período? Então, é essa consciência, o que nós mulheres estamos fazendo com a nossa rede. Então, essa também começa a partir da nossa consciência. Porque se a gente quer, e eu sempre digo que autoconhecimento é meu, é um caminho meu. Lucélia, mas ninguém me valoriza. Se eu posso dizer para vocês, ninguém valoriza o meu trabalho, mas eu não valorizo, quem vai valorizar? Ninguém me ama, mas eu não me amo, quem vai me amar? Esse é um processo individual, né? O problema é que a gente muitas vezes terceiriza essa responsabilidade, que é nossa. E por isso que, na minha opinião, a Mara trouxe, e achei muito legal, a Graça trouxe, esse trabalho de autoconhecimento, ele é fundamental, mas desde que a gente consiga trabalhar isso na raiz e mostre o caminho. Essas pessoas, porque é fácil a gente falar quando tem uma gestão, é fácil quando a gente tem um mundo um pouquinho diferente, mas quando a gente está lá na comunidade, que a realidade é não ter água, muitas vezes não ter o que comer, ter muitos filhos, né, ter um marido que às vezes bate, a gente depende, né, a mulher depende às vezes do salário daquele marido, faltou, não se qualificou, não estudou, o que a gente faz com esse movimento? Então, acho que esse movimento, esse acolhimento, esses projetos, eles precisam ter mais evidência, e nós, como administradoras, que não é que tivemos algum privilégio, mas que tivemos mais acesso às informações, e estamos aqui, e a Graça, como educadora, também sou professora, que a gente possa proporcionar dentro das universidades, dentro das escolas, dentro das comunidades, dentro dos projetos, que a gente possa proporcionar isso, trazer essas pessoas e trazer para elas o quanto elas são capazes de fazer o que elas querem, o que elas quiserem, mas para isso é uma construção, porque às vezes eu posso empoderar a pessoa, e aí eu não estou falando de só mulheres, tá? Eu posso empoderar esse profissional, essa pessoa, mas ele volta lá para o habitat natural dele, lá para a comunidade dele, ou lá para a área da familiar dele, que não tem essa autoestima, que acha que fazer faculdade é bobagem, que acha que estudar ou que ter acesso é bobagem. Se eu faço isso tanto para qualquer gênero, vocês imaginam para mulheres que são mães, que têm filhos. Então, eu diria que eu tenho muitos projetos lindos e eu acho que o nosso papel, que estamos aqui tendo acesso, debatendo, como as mulheres que posso dizer que inspiram outras mulheres, devemos reforçar, fortalecer essas ações que já existem. Existem muitas ações maravilhosas e que estão alavancando, trazendo novos líderes, novas lideranças femininas, e tem muito a agregar. E é nesse povo, nesse nicho de mercado, é que a gente consegue mudar a sociedade. Mas primeiro eu, depois o outro. Primeiro amor próprio, depois amor ao próximo.
senão eu não consigo mudar nada, né? Ninguém muda ninguém nem por amor. É primeiro eu, para depois o outro. Muito legal. Muito legal, Lucélia. Eu agradeço a contribuição de todas vocês, porque realmente, assim, não tem certo e errado, né? Se a mulher quer ter seus filhos em casa e quer construir carreira familiar, enfim, tá tudo certo, gente. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres que querem seguir as suas carreiras profissionais, elas querem ser administradoras, querem ter estar nos postos mais elevados das suas organizações, elas devem sim ter a mesma oportunidade. Então, é isso que eu acho que é fundamental. E quando as organizações perceberem, terem essa consciência, né, de que realmente esse conjunto de diversidade, essa diversidade instalada dentro da empresa, ela vai trazer, não é só inovação, mas assim, é provado já que tendo mulher em conselhos de administrativos, há um resultado melhor, muitas vezes, nas empresas. Então, assim, não é só blá, 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 né? É porque realmente, efetivamente, isso dá resultado, né? Então, a proposta aqui, gente, é essa, né? Para a gente refletir sobre isso. Eu agradeço a participação de todas. Vou deixar um minutinho só, porque já estamos no final aqui, para dar um tchauzinho e desejar que todas tenham muito sucesso em suas carreiras, tá, gente? Muito obrigada. Graças. Então, agradeço a todos, agradeço esse momento, agradeço a todos os homens que estão também contribuindo grandemente, assim, eu acho que esse é o início de tudo, gente, a gente estar juntos, tá? Então, essa é a parte central, estar junto, trabalhar muito com essa questão da educação e com essa questão de que, sim, é possível, eu consigo chegar aonde eu quero e buscar isso, né? Então, cada vez mais conscientizar isso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo momento. Sou uma apaixonada pela administração e estou sempre com as meninas da ABS, né, e com o conselho também, sempre que possível. Muito obrigada. Certo, gente? Nós agradecemos Grande abraço a parceria. Obrigada. Obrigada. Mara, vamos lá, Mara. Teu mensagem final? Eliane, obrigada. Sim, obrigada pela oportunidade, meninos, de estar compartilhando aí a nossa live aí juntas aí, foi muito produtivo, muito legal, e espero em breve a gente poder fazer um evento juntas, né, Graça? A Graça é mais próxima nossa aqui no Hamburgo, e quem sabe a gente vai a Porto Alegre, né, Eliane? Também, né? Chamamos Célia. Assim que for possível a gente fazer alguma espécie de aglomeração, a gente chama todo mundo. Sim. Vamos juntar essa mulherada aí, trocar ideias e vamos mudar esse olhar aí. Isso aí. Obrigada, Mara. Eliane, pela convite. Gente, assim, Eliane, gratidão aí pela oportunidade de estar aí com vocês. Graça, já conheci, eu fiz 2 eventos na FTech. Não tem problema que eu sou de Porto Alegre, eu já fui a Passo Fundo, já fui a Santa Maria, já vi. Fica bem tranquila, não tem problema de deslocamento, de se deslocar. Virtual também eu estou sempre disponível para contribuir. Eu tenho certeza que mais mulheres devem vir para a administração, para ser uma excelente administradora. Aliás, as nossas lideranças estão cada vez crescendo mais aqui no Rio Grande do Sul. E eu torço e sou incentivadora dessa mulherada pegar o seu lugar ao sol, né? Acho que tem oportunidade para todo mundo e que a gente possa, juntas, mais colaboração e menos competição, porque também a sociedade nos fez e criou uma história de que a gente precisa ser competitiva, e eu acredito que não, eu acredito que a gente precisa ser mais colaborativa. Há espaço para todos e para todos os profissionais. A gente também precisa incluir os homens dentro dos nossos projetos, para que eles possam também trazer um pouco mais da sua vulnerabilidade e sensibilidade, porque o homem também é sensível, e a gente precisa fazer essa conexão toda. Eu só tenho que agradecer e deixar um beijo aqui para o presidente, para a Cláudia Abreu, aí do Conselho Regional de Administração, que está sempre participando dos meus projetos, e para o pessoal que está nos assistindo, para seguirem aí as redes sociais do Papo de RH. A gente deve estar fazendo aí uma semana de RH em novembro agora, com muita coisa legal, eu vou estar compartilhando, e foi um prazer, assim, já faz muito tempo já que eu acompanho vocês, e o trabalho
de vocês na região aí. Então, assim, sucesso e contem comigo no que for necessário. Não se preocupe com a questão de deslocamento, tá? Eu sou bem tranquila quanto certo. isso. Que bom, muito que bom. legal, muito legal. Eu agradeço de coração, gente, meninas, aqui carinhosamente chamando, né? E até a próxima. Obrigada a toda a galera que estava aí com a gente, os alunos também da FTech e a nossos colegas aqui da administração também que estão aqui, da própria VS. Não dá para citar todo mundo, que tem bastante comentário, né? Mas beijo a todos, tá, gente? E até breve. Tchau, tchau. Tá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.